Como todos nós sabemos, o petróleo é uma fonte de combustível não renovável, ou seja, que tem o seu fim e que está previsto para chegar daqui a 50 anos. Por isso, agora devemos pensar em maneiras de substituí-lo, para que podemos evitar grandes percas no futuro. E algumas dessas ideias são as energias renováveis, como por exemplo as energias eólica, a energia solar e a energia hidráulica, que são formas menos prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde do geral da população, e que podem não gerar tantas crises como o petróleo gerou, sendo conhecidas três mundialmente. Bom, agora eu vou falar sobre os impactos ambientais decorrentes sobre o petróleo e o combustível fóssil. Bom, a exploração do petróleo e de combustíveis fósseis é uma atividade que apresenta impactos ambientais significativos, afetando negativamente todos os elementos naturais, desde o ar até o solo e a água. A queima de combustíveis fósseis é uma das principais fontes de poluição do ar, contribuindo para o aquecimento global e a acidificação dos oceanos. Além disso, a extração de petróleo e do gás natural pode resultar na degradação do solo e na interrupção do habitat natural de muitas espécies animais. Diante disso, é fundamental adotar medidas que minimizam esses impactos e como a transição para fontes de energia mais limpas e renováveis, bem como medidas de eficiência energética e a redução do consumo de combustíveis fósseis. Dessa forma, podemos trabalhar juntos para construir um futuro mais sustentável e preservar o planeta para as próximas gerações. Bom, eu então vou falar sobre um pouco sobre a exploração do petróleo, que é uma atividade vital para a economia mundial, uma vez que o petróleo ele é uma das principais fontes de energia utilizada em todo o mundo. O processo de exploração do petróleo ele começa com a busca por reservatórios subterrâneos do petróleo. Isso é feito por uma tecnologia avançada, que é a sísmica, que ela utiliza ondas sonoras para ver onde tem possíveis reservatórios de petróleo. E uma vez que é descoberto, então, o reservatório de petróleo, começa a produção dele, que envolve a perfuração de poços e a extração do petróleo bruto do solo. O petróleo bruto, então, ele é transportado para refinarias, onde ele é processado e é transformado em gasolina e outros combustíveis. E eles podem ter, a exploração de petróleo pode ter alguns impactos negativos sobre o meio ambiente e na saúde humana. Por isso que se deve cuidar nas medidas de segurança durante todo o processo da exploração, incluindo o transporte e o armazenamento do petróleo. E alguns dos maiores exploradores de petróleo do mundo são a Arábia Saudita, a Rússia, os Estados Unidos, a China e o Irã. Bom, quanto guerras envolvendo a área do petróleo, eu vou falar sobre a Guerra de Yom Kippur, que aconteceu em 1973. Essa foi uma guerra entre árabes e israelenses, e ela acaba tendo esse nome porque ela começou no mesmo dia que o Dia da Paz, que tem esse nome, né, Yom Kippur, para os judeus. Ela foi uma guerra em que os árabes queriam reconquistar territórios que os israelenses tinham tomado deles na Guerra dos 6 Dias, alguns anos antes. E o principal motivo que fizeram com que os árabes quisessem reconquistar essas terras é porque em regiões perto do Egito, da Síria, tinham reservas de petróleo, ou seja, muito dinheiro que eles estariam perdendo, digamos assim. E outro envolvimento que o petróleo acabou tendo com essa guerra foi que, como uma forma de fazer com que Israel ficasse mais fraco e cedesse e devolvesse esses territórios, muitos países ali do Oriente Médio, que são fortemente no petróleo, têm muitas reservas de petróleo, encerraram os comércios com os países do Ocidente, que eram muitos países que estavam fornecendo armas, suprimentos, financiando Israel nessa guerra. Então, com o encerramento do comércio de petróleo com o Ocidente, eles pararam de financiar a guerra, então Israel teve que parar com isso. Só que
Como eles interromperam esse comércio do petróleo com o Ocidente, ocorreu tendo uma crise e o preço do petróleo foi lá nas alturas e acabou desencadeando cada vez mais uma crise maior e maior, que daí depois de um tempo ela acabou se equilibrando, porque depois do fim da guerra, os países do Oriente Médio voltaram a comercializar petróleo com o Ocidente. Agora eu vou falar sobre o futuro dos combustíveis. O futuro dos combustíveis em relação ao petróleo é uma questão importante, pois o petróleo atualmente é a principal fonte de energia e tem sido um combustível vital para a economia global por muitas décadas. No entanto, existem muitas razões pelas quais as fontes de energia alternativa estão ganhando importância e podem eventualmente substituir o petróleo como principal fonte de energia. Uma das principais razões para a mudança é a crescente conscientização sobre as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. As fontes de energia renováveis, como a energia solar e eólica, não emitem dióxido de carbono, portanto, são consideradas uma alternativa mais limpa ao petróleo. Além disso, os avanços na tecnologia de baterias e armazenamento de energia estão tornando mais viável a utilização de veículos elétricos, o que pode reduzir a dependência do petróleo como combustível de transporte. A indústria automotiva está investindo cada vez mais em veículos elétricos, e a infraestrutura de carregamento também está se expandindo rapidamente em muitas partes do mundo. Outro fator que pode afetar o futuro do petróleo é a disponibilidade de recursos naturais. O petróleo é um recurso finito e, eventualmente, a oferta global de petróleo pode diminuir, o que pode levar a preços mais altos e uma maior dependência de fontes alternativas de energia. Em resumo, embora o petróleo ainda seja uma fonte importante de energia no presente, é provável que sua importância diminua gradualmente no futuro e à medida que as fontes de energia renováveis e os veículos elétricos se tornem cada vez mais acessíveis e viáveis.